Oi, meu nome é Renata Dantas, sou psicóloga e estou aqui para falar com vocês sobre esse tema: abuso sexual contra crianças e adolescentes, certo? As formas principais de violência sexual, de abuso sexual contra crianças e adolescentes são duas: pedofilia e exploração sexual. O que é pedofilia? Pedofilia é um tipo de parafilia em que a pessoa adulta ela vai ter satisfação sexual utilizando para isso uma criança, certo? Isso se chama de pedofilia, que é diferente de estupro, certo? Estupro é quando um adulto usa de agressão sexual contra outro adulto. Quando a agressão sexual, a violência acontece de um adulto com uma criança, se chama então pedofilia, certo? E a outra forma de violência sexual muito comum em que a vítima é crianças e adolescentes está a exploração sexual. Nesse caso, a criança é usada com fins lucrativos, certo? Quais fins lucrativos? Então, usa o corpo da criança para produzir material pornográfico, filmes, prostituição infantil, essas coisas, visando o lucro de um adulto, certo? No Brasil, quantas vítimas de abuso sexual? No Brasil, 165 crianças sofrem abuso sexual por dia. Sabemos que esse número, na verdade, é muito maior, né? Porque quantas crianças e adolescentes estão passando por isso nesse exato momento, mas estão silenciadas, mas não tem a quem socorrer, não tem com quem contar. E estão passando por isso no silêncio de seus lares, certo? Então, 165 crianças todo dia no Brasil, mas esse é um número que, na verdade, é muito maior do que isso aqui. Esse é o número que chega às redes de proteção, certo? E quem é o agressor? Quem é a pessoa que abusa de crianças e adolescentes? Muitas pessoas pensam, imaginar um criminoso, né? É um homem assim muito perigoso, muito violento, um criminoso. Porém, na verdade, de 10 casos, 8 é uma pessoa conhecida da vítima. Não é um desconhecido. O agressor não é um criminoso que estava na cadeia e fugiu e pegou aquele menino. Não, o criminoso, o pedófilo, normalmente ele é alguém do círculo de convivência da criança. Então, de 10 casos, 8 a pessoa é conhecida, e de 10 casos, em 6 casos, o agressor é o pai ou padrasto. É brincadeira? Então, normalmente o agressor vai ser ou pai, ou padrasto, ou avô, ou tio, ou irmão, ou primo, ou vizinho. Normalmente são essas pessoas. Ou profissionais ligados ao mundo da criança e do adolescente. Aí entram muitos professores religiosos, professores de dança, professores de futebol. Muitos professores assim que eles justamente escolhem a profissão em que vão ter crianças por perto para ele poder dar esses golpes, certo? Médicos, Então, certas profissões têm maior quantidade de pedófilos. Então, quem é o agressor? É alguém também muito merecedor de tratamento. Eu sei que nós da sociedade civil, nós que estamos, que sabemos de um caso ou outro, o que acontece conosco?
Nós sentimos raiva, né? E queremos punição para uma pessoa como essa. Mas, na verdade, tanto a vítima quanto o agressor precisam de tratamento. Não é natural alguém forçar outra. Não é natural você maltratar uma criança, ainda mais no que se refere ao seu corpo, que o corpo da criança é algo dela, não é algo público, que alguém pode pegar e fazer o que quer, não é? Então não é natural. Eu sei que tem correntes que tentam naturalizar a pedofilia, não é natural. O sexo é para ser desfrutado entre duas pessoas adultas, conscientes e que querem. Duas pessoas que estão conscientes daquilo e duas pessoas que estão desejando aquilo. Mas uma criança ser utilizada para esse fim, isso não é natural. Então quem faz isso precisa de tratamento, certo? E a prevenção? Como nós podemos prevenir esses casos? Eu sei que esse assunto, todos os assuntos que envolvem sexualidade, é muito difícil para a família, porque a maioria das mães e dos pais tem muito receio de falar sobre isso. Mas, na verdade, uma maneira muito eficiente de evitar seria todos os pais e todas as mães sentar com sua criança no batente de casa e explicar o que acontece, né? Porém, o que é que a gente vê nas famílias? Esse assunto nunca é debatido, nunca é conversado. Muitas meninas dizem assim, que a mãe vai conversar sobre menarca lá nos 14, quando a menina já menstruou, a mãe quer começar a conversar, né? Então, realmente é um assunto muito difícil. Mas por que é difícil? Porque fomos criados vendo o sexo como tabu, né? Então, as mães precisam instruir os filhos. E como é que se instrui? Número 1. Então, a criança precisa saber, olha, tem uma área do seu corpo, que qual seria a área? A área de seio e a área da região genital e atrás. Então, essas duas áreas, a criança tem que saber que não é uma área pública. Então, se algum professor, se um avô, se um tio, se uma babá está pegando nessas áreas, é normal? Não é normal de uma criança. Então, a criança precisa ser alertada que ali é um segredinho dela. Essas áreas é um segredo da criança, que ela vai usufruir desse segredo na época correta, mas não com 8 anos, com 9, com 10 anos. Né? Outra coisa, tomar cuidado com amizades entre meninos de uma determinada faixa etária, mais novos, com outros adolescentes. Então, é muito comum, né? Muita gente pensa assim, que só meninas são abusadas. Isso é um engano, viu, gente? Muitos meninos são abusados por amigos, ótimos amigos, né? Então, aquele menino de 7 anos andando com de 13, de 14, indo para mato, indo para açude. Então, as famílias precisam abrir o olho, né? Outra coisa, a criança precisa saber que o corpo é dela. Banheiro público é que nós entramos e usamos, gente. O corpo das mulheres e das crianças não é público. O que é pedofilia é você achar que o corpo da criança, né, o adulto, ele pode usar a seu bel prazer. Então, ensinar a criança que o corpo é dela, que ela não deve permitir que qualquer adulto que seja, mesmo que seja um avô, um tio, um pai, um padrasto, qualquer adulto que queira acariciá-la naquelas partes que falamos que é o segredinho delas, então essa criança precisa pedir ajuda. Essa criança precisa contactar com um adulto de sua confiança, certo? Que mais? Eu anotei aqui algumas coisas porque as orientações de prevenção são várias, né? Outra coisa, né, advertir a criança que não aceite convites para entrar em carros de estranhos, que não aceitem balinhas, né, pirulitos de estranhos, porque muitos adultos querem fazer uma troca de favor. Olha, eu vou lhe dar esse pirulito e em troca você vai ali com o tio, né? Olha, eu vou lhe dar essa bala, mas você vai fazer assim com o tio. Então, dizer para a criança que não aceite,
né, coisas de pessoas que ela não conhece, essa troca de favores, entrar em carro de uma pessoa desconhecida. Os pais precisam fazer uma certa supervisão na vida da criança, conhecer quem são os amigos, né? Quem são os amigos da criança, quando ela sai, para onde ela sai. Então é importante ter essa visão, né? Outra coisa, gente, precisamos educar a sociedade como um todo de que o corpo da criança é valioso. A gente está falando aqui basicamente de abuso sexual, mas o abuso físico, né, que são as surras, a criança ser torturada por seus próprios pais e mães, e que é muito naturalizado ainda na nossa sociedade. Por que essas coisas acontecem? A tortura física e o abuso sexual, por que acontecem? Porque se acha que o adulto tem todos os direitos no corpo da criança. Isso é criminoso. A criança, o corpo da criança merece ser respeitado. Tanto no que se refere à tortura física, não se deve usar tacas, palmatórias, tapas, socos, cintos, qualquer tipo de tortura física. Isso é ilegal. E também, da mesma maneira, o abuso sexual, né? Então, com isso, nós estamos violando o corpo da criança. Por que que ocorre também tantos estupros com relação às mulheres? É algo social, é algo da nossa cultura, de achar que o corpo da mulher é público, de que qualquer um pode chegar ali. Essa é uma questão muito cultural, que nós precisamos discutir mesmo enquanto escola, enquanto sociedade, né? De retomarmos o respeito à integralidade da criança, certo? E era isso, né? Era isso. Espero que nossa discussão aqui tenha sido uma discussão útil e que você tenha aprendido com isso, tá bom? Um abraço para todos.